E Claudinho, então, dentro desse fato que você relatou aqui pra gente, como você definiria para diminuir, né, reduzir a letalidade, né, policial, especialmente para a população negra? Então, assim, o policial ali atuando, qual é a leitura que você faria para reduzir? Cara, Pode inteligência ficar, só vou arrumar policial. aqui para você, irmão. Pode ficar. Legal. Pode falar, irmão. Inteligência policial. Nós temos eu vou te dar um exemplo. Tá. Um exemplo prático. Dentro da Corregedoria da Polícia de São Paulo, existe lá um setor chamado PM Vítima. O PM Vítima é um setor que sempre atua quando um policial é vítima de alguma agressão, assalto, roubo, morte. Os índices de resolutividade de casos do PM Vítima chegam na casa de 95%. E a base da atuação do PM Vítima é a inteligência policial. É você plantar um policial lá no território onde houve o crime, colher informações dos vizinhos. Às vezes esse policial tem que mudar para lá, como um civil qualquer, e conversa com o vizinho aqui, conversa com o vizinho ali, busca informação. Às vezes você planta um mendigo lá. Às vezes você recebe uma informação ali no calor do momento de quando houve o crime e a partir dessa informação consegue um telefone, depois, sei lá, um grampo telefônico. Tem uma série de estratégias que são usadas. Eu nunca fui de nenhuma agência de inteligência, Tá. mas tem uma série de estratégias que podem ser usadas pela inteligência policial para o desvendamento de crime. Atuar livremente apenas com o uso da força vai colaborar para que você cometa equívocos. E como nós vivemos numa sociedade que ela é formada a partir de bases que trazem na sua origem desigualdades, e essas desigualdades elas permeiam a questão da raça, lógico que quando você tiver uma atuação como esta da polícia, como foi na Operação Escudo, você vai necessariamente agredir mais os que estão mais vulnerabilizados, que são as pessoas negras. Então, algo em torno de 85% das vítimas da Operação Escudo são pessoas negras. A mesma coisa na Operação Verão, algo em torno de 89% das pessoas que foram mortas na Operação Verão, que foi o dobro da Operação Escudo, são pessoas negras. Então, quando você faz uma atuação com o sentido apenas de agredir, de uso da força, você está colocando em risco a vida das pessoas que, historicamente, estão em vulnerabilidade. Então, a gente precisa, quando for pensar a política pública, pensar a partir da premissa de que nós vivemos numa sociedade que está comprometida e influenciada pelo racismo. E o que faz com que as pessoas negras estejam cada vez mais vulneráveis, ou mais vulneráveis em relação às pessoas brancas, é o racismo. Infelizmente ainda, né? É isso que você falou, um número alto aí, 88%, né? É um número muito alto. Muito alto. Infelizmente, é uma coisa de se refletir. A gente sabe, né? Que nas margens, né? Quando a gente fala isso de estudos, né? São pessoas negras. Sim. Sem condições, mas que hoje... eu queria que você fizesse uma análise, antes de eu falar do envolvimento, né? Seu, com os artistas, enfim. Enfim. Você fala... O negro, ele tá tendo mais voz, ele tá brigando pelos seus direitos. Você começa a avaliar de que forma? Não tenha dúvida de que ao longo dos últimos 20, 30 anos houve uma evolução da condição do negro no Brasil, né? Nós tivemos uma série de conquistas, né? Por exemplo,
as ações afirmativas que viraram políticas públicas e políticas de Estado, né? Ofertam para a população negra oportunidades que até então nunca haviam tido na nossa sociedade, né? Essa história do próprio ProUni, as cotas nas universidades, as cotas no serviço público. As cotas no serviço público, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, em um concurso público de procurador, haviam, sei lá, 800 procuradores na prefeitura de São Paulo, apenas 2 eram negros. Em apenas um concurso que o prefeito abriu 70 vagas, entraram 14 procuradores, que é uma das mais altas carreiras da prefeitura. Então, as ações afirmativas, elas têm garantido, sim, maior oportunidade e maior acesso da população negra a serviços públicos essenciais, a carreiras públicas essenciais, a formações em universidades da mais alta qualidade do Brasil, né? E isso, hoje, a gente já tem visto resultados, né? Nós temos pessoas negras dirigindo grandes empresas, executivos negros dirigindo bancos e etc. Eu avalio que a gente evoluiu muito em relação a isso. É lógico que essa evolução, em muitos aspectos, dá uma sensação de conquista, de ter chegado no topo, mas a gente quer que isso fique bem claro, que essa sensação tem que ficar apenas com as pessoas que conseguiram chegar, que a gente tem muitos desafios a serem vencidos ainda, né? E o racismo brasileiro, ele é uma tecnologia muito bem desenvolvida para o nosso país, né? Ele é muito sofisticado. Então, às vezes, o Brasil durante muito tempo se escondeu atrás do falso discurso da democracia racial para dizer que não existia racismo aqui. E a gente foi ensinado desde o nosso nascimento a negar o racismo. Então, isso faz com que a gente lute contra o racismo achando que ele é um gatinho, quando o racismo de fato é um leão. Então, é um desafio muito grande a ser vencido ainda, mas é lógico que a luta do movimento negro, a problematização da questão racial, a evolução do pensamento branco em relação ao racismo, aqueles e aquelas que historicamente foram privilegiados e que hoje entendem que essa barreira precisa ser vencida, que compreendem que de fato nós temos barreiras que atrapalham mais a população negra de alcançar determinados espaços da sociedade. Isso tudo tem colaborado para que a gente tenha construído aí ao longo dos últimos 20, 30 anos uma evolução. Eu tive aula na faculdade com um professor chamado Mário Nunes, né? Ele era do grupo de estudo de educação da USP. Cara, o cara é o máximo. E ele falou uma coisa muito importante. Ele fala assim, cara, a gente fala de governo e sociedade, que estão ligados, tá? Sobre essa questão do negro. E ele fala assim, perante a isso, a própria sociedade, que é o que você está acabando de falar, ela tem que criar uma conscientização para quebrar algumas barreiras de leituras que foram colocadas e implantadas aos negros. Então, uma que eu vou citar aqui é justamente essa, a quebra de barreiras. Porque o que acontece você tem que criar senso crítico para você furar a bolha. Então, é assim, o Mano Brown mesmo canta, né? Que você nasceu 10 mil vezes pior, como é que você quer ser, né? Nasceu 10 mil vezes pior, como é que você quer ser melhor? Quem foi que inventou isso aí, né? Então, essa é a leitura real mesmo, né? De você tentar sair da bolha. Então, quando você vem com um movimento desse aqui, movimento da sociedade de entender que você tem que sair da bolha, que é o que você acabou de falar, executivos. Nós aqui no podcast da Orbora entrevistamos um médico ortopedista negro, Euan Efidon. Vou mandar um abraço para ele, que, o relato dele aqui foi incrível, né? Médico cirurgião, sofreu racismo, tá? Teve pessoas que não quiseram passar com ele, hoje ele falou a minha lista. E também teve pessoas que queriam passar com ele. Não, quero passar com um médico negro.
Pessoas brancas que chegaram lá e falaram pra ele, eu tô muito feliz, porque eu estou viva e consegui presenciar isso. Que legal. É uma luta, né? Lógico. E aí que eu quero falar pra deixar de consciência pra sociedade é justamente isso. Você que nasceu no extremo, a sua estrela brilha também. É só estudar, é só acreditar na cota, nas suas cotas, porque assim, não se apropriar dela. Se apropriar dela, é isso que você está acabando de falar aqui. Fala assim, não, eu tenho direito às cotas, tá, não é porque você é fraco. É isso que eu quero deixar bem claro, não é porque você é fraco, é porque você foi inserido numa sociedade de uma escola pública defasada que não tem condições de brigar nesse momento intelectualmente de conhecimento com a elite. No qual o filho de uma pessoa que, classe média alta, vem de escolas particulares, de um ensino elitizado, de 3 formações de línguas, e aí você vai querer que essa pessoa que vem do extremo, da periferia, não tenha acesso à cota? Porque eu escutei isso. Tá? É pesado o que eu vou falar, mas eu escutei nesse meio que eu trabalho, com elite, eu já escutei gente falando, não, mas não deveria ter cotas. E aí eu tive que respirar e esclarecer pra pessoa. Fala, não, por que não deve ter cotas? Você nasceu lá? Você veio de uma escola pública? Você tentou sair do moinho de cana? Você tentou furar a bolha? Não, então é fácil falar. E por isso que eu defendo o movimento no qual você vem atuando, que você vem aqui falando. E eu queria que você falasse um pouco mais também sobre isso. Eu acho que essa questão... eu acho que a nossa elite, ela é muito mesquinha, né? Ela é muito mesquinha e covarde. Porque, por exemplo, nesse mesmo período que houve o avanço e a implementação da política de cotas, também houve um movimento que fez de expansão universitária, que criou, nesse mesmo período, fez com que nós tivéssemos a oferta do dobro de vagas de universidade que se tinha até se debater ações afirmativas para ingresso de pessoas negras ou pobres nas universidades. Então, se a gente tinha, até aquele momento, 100 mil vagas em universidades, a partir daí se tinha 200 mil vagas. Quer dizer, os negros e os pobres que entraram nas universidades, eles não ocuparam nenhuma vaga de quem já estava lá. Porque você amplia o acesso abrindo mais vagas. Foi um movimento bastante interessante. Quer dizer, talvez o que se queira não é que não exista cotas ou que não tenha ações afirmativas para que essas pessoas ingressem. O que se quer é que essas pessoas não ingressem, porque a consequência objetiva do ingresso dessas pessoas na universidade é a disputa do mercado de igual para igual dessas pessoas com essas outras que, durante toda a eternidade até então, tinham o acesso privilegiado a essa qualidade de educação, né? E quando você vai perceber o rendimento, porque também tinha um argumento muito forte para não se ter cotas em universidades, né? O argumento que se tinha era de que ia cair muito a qualidade das pessoas que são formadas nos cursos dessas universidades que ofereceriam cotas, né? E aí, quando você vai analisar o rendimento, você percebe que é exatamente o contrário. Isso que eu ia falar para você. A pessoa exatamente que entra na universidade por cotas, ela tem um aproveitamento melhor do que o que entrou pelo caminho até então comum. E você quer que eu te fale essa leitura? Eu vou te falar a leitura que é o aproveitamento. A leitura do aproveitamento é da seguinte forma, porque quando eu fui conversar com essas pessoas que, quando eu fui explicar sobre o sistema de cota, e aí entrou nesse argumento, não, mas não vão se formar bons profissionais, tá? Essa foi a reativa que eu recebi. E aí eu falei, não, pelo contrário, eu vim de escola pública, eu me formei professor da área da saúde, educador físico. E eu fiquei durante anos atuando e ganhei um prêmio de melhor professor. Tá, só um exemplo que eu quero citar. A leitura que você faz de uma pessoa que veio das margens é a seguinte.
ela tem uma oportunidade na qual ela tem que agarrar de unhas e dentes. Ela veio para fazer a diferença na sociedade. Ela sabe que a chance é única e ela precisa validar o eu dela primeiramente, como você mesmo comentou. O vencedor é ele, não é para ninguém, é ele. É ele. Então ele precisa mostrar para ele que ele é capaz e ele vai concorrer com pessoas que já vieram de situações privilegiadas. Então, pelo fato dele estar ali no meio de pessoas que teve situações privilegiadas, ele valida mais o curso dele, ele busca mais e ele se profissionaliza mais. Sim. Essa é a leitura que eu faço. É verdade. É isso mesmo. É isso. E é isso. Cara, Estados Unidos é tão normal isso, cara. Dá oportunidade, Eu fui pra Califórnia, acho que 3 ou 4 vezes. E a leitura que tem é isso. É normal. Você chegar lá na fila, tá um advogado, um médico, um executivo negro. E aí eu volto a falar na época de faculdade. Quando eu estava na faculdade, o que o Mário Nunes falava? A gente é jovem, a gente precisa viver as experiências. Futebol é bom, você gosta, eu gosto, todo mundo gosta. Música é bom. Mas o negro, ele só tinha espaço na mídia através do futebol e da música. E isso tinha que ser quebrado. Porque tem que mostrar que são muito mais. Muito e muito mais. E não colocar o que foi inserido. Quebrar essa bolha. E aí justamente o que você vem falando aqui, que eu achei o máximo, que hoje você já consegue ver executivos, a gente entrevistou médicos aqui. É isso. E vem crescendo mais, né? Vem crescendo mais e eu acho que essa perspectiva, ela veio para ficar. Sim. Né? Ela veio para ficar. A sociedade, se a gente... O menino que é formado numa escola diversa, ele vai ser um cidadão muito mais completo do que aquele que é formado numa escola muito igual, né? Então, a diversidade é importante. É importante que uma criança frequente uma escola, uma criança branca frequente uma escola de uma criança negra, ou frequente a mesma escola que uma criança deficiente, que uma criança homossexual, porque a partir das experiências que essas pessoas viverem, elas vão uma sentindo as dores das outras, né? E isso o forma um cidadão mais completo.